Estamos iniciando mais uma abençoada reunião neste sábado de leitores. Hoje é dia 28 de junho de 2014. Sexta-feira O tempo passa depressa, né? Por isso que as Escrituras sempre nos advertem para que nós saibamos aproveitar o tempo. O salmista disse: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos orações sábias. Hoje nós vamos falar, nesta reunião, o tema está em 2 Crônicas 7,14. É um versículo muito conhecido e também bastante usado em pregações. Crônicas. 2 Crônicas 7,14. Aqui está falando, o Altíssimo está falando diretamente ao seu povo, Aqui nós não estamos empenhados nesta oportunidade. Povo, que me chama, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Isso aí, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Ele está falando o Altíssimo, né? Se Se humilhar, meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei. Então o Altíssimo aqui está se dirigindo a quem? Ao seu povo. É uma convocação para que todos nós, primeiramente eu, Anselmo Rafael Franco, depois os que quiserem. Mas eu particularmente recebo esta palavra, essa advertência para o meu coração. Diz que quando a pessoa aponta assim com o dedo e risca, tem 4 voltados para ele. Né? Diz que quando a pessoa aponta assim o dedo e risca, tem 4 voltados para ele. Nós estamos gravando, viu? Tudo isso está sendo gravado para ser divulgado. 7,14, portanto, de 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeira condição. Segunda, orar. Terceiro, me buscar. A Bíblia, as Escrituras ensinam lá também, Menelhus 7, pedida-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedida-se-vos-á, buscar. Buscar é uma atitude realmente de definição, de decisão. Saber que realmente está com aquele objetivo de forma bem definida. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, quer dizer que o nome do Altíssimo está no seu povo. O nome do Altíssimo está no seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Lá em Provérbios 28:13, o que fala? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é o que nós estamos fazendo. Provérbios 28:13. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então existe aí o quê? Uma condição. Às vezes, com raras exceções, as pessoas acham que
Yahu, o Altíssimo é obrigado a atendê-los de qualquer maneira. Ele prometeu, está escrito na sua palavra, e que ele é fiel, ele não mente, que essa promessa é para nós que pensam, né? Indiretamente pensam, entre aspas, ele é obrigado a atender, mas se esquecem das condições. Você vê que as condicionais dentro das Escrituras. Você vai lá em Al-Ruhaná, capítulo 15. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. Você vai ao Salmo 91 também, você encontra aquele que habita no esconderijo. Esses dias até eu estava conversando com uma determinada pessoa que trabalha nessa área de proteção e contra a dengue. Eu fiquei surpreso com a declaração dessa pessoa. Disse para ela que as estatísticas alarmantes sobre o alto índice de contaminados pela dengue num dos estados do nosso país ultrapassa mais de 10 mil pessoas. Aí aproveitei a oportunidade para me dirigir a essa pessoa dizendo o seguinte: você conhece a proteção contra a dengue? Proteção contra a dengue, né? Cada um tem a sua maneira de argumentar sobre isso, né? Mas eu raciocino de maneira espiritual e creio que é mais eficaz. O Salmo 91, falei, sabe o que essa pessoa me respondeu? Foi surpresa minha, que nem ele estava dando conta. Coitadinho, ainda é uma expressão, coitado. Quer dizer, a cabeça, vamos prestar atenção, a cabeça dessa pessoa é totalmente desligada de conhecimento escritural. E se esquece, como faz muitas pessoas, com raras exceções. Aí você vai lá no Salmo 91, o que diz? Aquele que habita no esconderijo. Você habita no esconderijo do Altíssimo? Tudo bem, se você habita, você tem a proteção. Agora, se você não habita, você não tem que reclamar coisíssima alguma. Tem que reclamar coisíssima alguma. E tem mais dentro desse salmo. Se fizeres do Altíssimo o teu refúgio e a tua habitação, o quê? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Se fizeres, se a pessoa não faz, como é que vai reclamar? Ele tem direitos a reclamar. Se ele não faz, acha que o Altíssimo é obrigado a cuidar dele de qualquer jeito? A mesma coisa, volto a dizer também aqui, segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E quando nós refletimos sobre a palavra humilhar, esse estado de dependência mesmo, de reconhecimento diante do Altíssimo, nós aproveitamos a oportunidade para pensarmos o seguinte: não se brinca com coisa séria. Uma das coisas mais sérias que nós estamos lidando é com a nossa alma, com a nossa salvação, com a vida eterna. Então a pessoa sabe que tem erros e pecados na vida, mas não se humilha, ele está colocando em risco de morte a sua própria alma. Humilhai-vos na presença do Altíssimo, as Escrituras afirmam, e Ele o quê? Nos exaltará. O que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. Qual é o homem na face da terra que pode dizer que não tem pecado? Está escrito lá em 1 Al-Ruhaná também. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. Estamos nos enganando, nos iludindo. Todos nós, enquanto aqui vivemos, temos obrigações, privilégios, temos que realmente andar em obediência à palavra. Não significa que vivamos na vida de pecado, na prática do pecado. Há uma diferença entre os filhos do Altíssimo, conforme diz lá em Malaquias. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, o que faz e o que não faz a vontade
do Altíssimo Todo-Poderoso. Uma coisa é você viver na prática do pecado. O ímpio, o que não conhece, e o ruim, vive na prática, cotidiano, dia a dia, pecando, deliberadamente. Mas os filhos do Altíssimo não vivem na prática do pecado, mas estão sujeitos a pecar. E é nessa hora que nós precisamos, então, baixar a cabeça, reconhecer o nosso erro, para que sejamos o quê? Perdoados. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, aí você vai ter realmente orar, né? Vai ter que orar, buscar a presença e buscar se converter dos seus maus caminhos. Lembrando aqui, vamos deixar bem frisado, deixar bem claro, bem destacado o seguinte: e a nossa atitude aqui, a humilde dependência do Espírito da Verdade, não é colocar os julgos pesados sobre as pessoas como faziam os fariseus, e nem com o dedo queriam tocar. Está escrito nas Escrituras Sagradas. Todos esses passos que nós estamos apresentando aqui para chegarmos à conclusão de um relacionamento perfeito com o Altíssimo é dádiva do Espírito da Verdade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, você só vai se humilhar quando realmente o Espírito da Verdade, o Kadosh, o Espírito puro, santo, falar ao seu coração, convencer, porque Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo fala conosco, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar e se converter dos maus caminhos, esse processo todo é capacitado pelo Espírito da Verdade, o Espírito de Yahushua. Então não existiria aqui uma premiação, uma condecoração realmente verdadeira e eterna. Seria uma coisa meritória aqui da terra. Então, todos os procedimentos que envolvem o nosso percurso de humilhação, nos humilharmos, com um fim proveitoso, é dado pelo Espírito da Verdade. O Altíssimo Todo-Poderoso, ele não fica acusando as pessoas e jogando-as por terra. A palavra, as Escrituras Sagradas ensinam que Ele corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Se a pessoa está sem disciplina, sem castigo, o que é? O que está escrito lá em Ivrit? Lê a Bíblia, tem que ler a Bíblia, lê as Escrituras. O que fala? Se a pessoa está sem disciplina, que todos se tornam participantes, são o quê? Bastardos e não filhos. O cara é do mundo, a pessoa do mundo, ele peca, ele pronta todas e continua correndo atrás da bola. Agora o Filho do Altíssimo, quando peca, não, o Espírito Santo vem e mostra para ele que aquilo precisa ser consertado. E aí entra o poder e a eficácia do sangue de Yahushua. Então é sobre isso que nós gostaríamos de deixar para vocês nesta oportunidade, esta reunião abençoada. Tem muitas pessoas que participam, outros se afugentam. Eu não estou aqui querendo julgar ou condenar quem quer que seja, mas a impressão que me passam é que não estão levando muito a sério as coisas do Altíssimo. Então, quando eles são convocados para uma responsabilidade maior, não interessa. Não querem realmente andar numa vida de felicidade completa aqui. Preferem ficar no meio termo, né? E aqui a gente prega a doutrina da verdade, né? A doutrina pelo Espírito da Verdade. Agora, se você não quer andar pelo Espírito, realmente não vai ter um companheiro aqui não. Você vai se sentir realmente
sem condições, sem qualquer tipo de pretensão ou avocarmos. Aqui não existe ninguém maior do que quem quer que seja, não. Eu sou um cidadão reciclado, dependente do Espírito da Verdade. E essa convocação é para o povo do Altíssimo, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar. Agora, se você está a fim de brincar com a sua alma, o problema é seu, eu não estou. Tá bom? Um abraço, até outra oportunidade.